Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos aí compartilhando devocionais extraídos do Evangelho de Marcos. Iniciamos ontem e vamos até o final do mês, até o dia 30 de setembro, e eu encorajo você a, durante esse período, meditar nas Escrituras de Marcos, ler o Evangelho de Marcos. São 16 capítulos, dá menos de um capítulo ao dia. Então vamos lá, hoje eu quero compartilhar com você algo sobre jejum. Eu quero ler com você Marcos capítulo 2, versículos 18 ao 22. Está escrito assim: Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Mas eu decidi compartilhar um pouquinho com você a respeito de jejum, porque naquela época os fariseus, os judeus, eles tinham um conceito de jejum. E normalmente o jejum para eles era ficar um dia sem comer, eles colocavam um pano de saco e cinza sobre a cabeça, era um dia tido como um lamento, como uma tristeza, um clamor por algo, um pedido por algo. E aí as pessoas viam os fariseus jejuando, viam os discípulos de João Batista jejuando, e os discípulos de Jesus não jejuavam e foram questionar Jesus: por que os outros jejuam e os seus discípulos não? E aí Jesus responde: mas como que eles vão jejuar na presença do noivo? Como que eles vão jejuar na presença daquele que tira o lamento, né? Na presença daquele que é a alegria? Não tem como jejuar. E eu acho interessante que vem um texto que parece que não tem nada a ver com jejum, que Jesus fala ali, parece que ele está falando de outra coisa, mas não, ele está falando sobre algo bem importante, que é o jejum. É o mesmo assunto. Ele fala ali: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Mas o que essas escrituras têm a ver com jejum? Na verdade, é Jesus explicando o conceito de jejum para Deus. O que é jejum para Deus? É interessante porque essa explicação nós encontramos nas escrituras de Isaías. Quando nós vamos para Isaías capítulo 58, eu vou ler com você os versículos 5, 6 e 7. Nós podemos compreender claramente qual é o conceito de jejum para Deus. Olha que interessante, está escrito assim, Isaías 58, 5. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É esse que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper com todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Ou seja, os judeus tinham um conceito de jejum que era um dia de humilhação, um dia de não comer, um dia de ficar ali com um semblante triste. Até em outro momento, Jesus fala, né, quando você jejuar, lave o teu rosto, ninguém precisa saber que você está jejuando. Ou seja, os judeus tinham um conceito de jejum.
que era um dia de tristeza, de lamento, de clamor. E Deus já fala lá em Isaías, por meio do profeta Isaías, ele diz: vocês dizem que o jejum é esse dia de tristeza, de lamento, de se humilhar, mas o jejum que eu quero não é que vocês desatem as cordas da injustiça, que vocês dê liberdade aos oprimidos, que vocês desatem as cordas do jugo, não é partilhar a comida com os famintos, não é abrigar o pobre. Ou seja, o conceito de Jesus, o conceito de Deus a respeito de jejum é um, e o conceito dos homens a respeito de jejum é outro. É aí que entra aquela escritura que Jesus fala: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, ninguém joga um vinho novo numa odre velha. Ou seja, Jesus está querendo dizer assim: agora eu quero que se estabeleça o novo conceito de jejum, não mais apenas um dia de lamento, porque como que os meus discípulos ficarão tristes na presença do noivo? Não tem como. E aí vale lembrar que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós temos Deus conosco todos os dias da nossa vida. Como ficaremos tristes? Como nos lamentaremos se temos o Senhor conosco todos os dias? É impossível. Então é necessário que se derrame o vinho novo sobre uma odre nova. Nós somos os odres novos, a nova criação que o Senhor derramou do seu vinho, do seu Espírito, para que de fato vivamos o jejum estabelecido por Deus, que não é simplesmente tirar um dia e deixar de comer, mas é desatar as ataduras da injustiça, é sermos instrumentos para libertar os oprimidos do diabo, é sermos instrumentos de vida para as pessoas ao nosso redor. Esse é o verdadeiro jejum que Deus nos pede. Minha oração é que nós possamos, de fato, nos rendermos à verdade de Deus e vivermos esse jejum, conforme está escrito lá no livro de Isaías. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor realizou uma obra completa. Muito obrigada porque o Senhor nos tornou odres novos, nos deu uma nova vida. E por causa disso nós podemos viver um novo estilo de vida, como está escrito em Romanos, o novo modo do Espírito. Pai, nos ajuda a vivermos conforme a Tua verdade, nos ajuda a sermos de fato instrumentos de bênção para a vida das pessoas. Senhor, nós queremos sim sermos usados por Ti para desatar as cordas da injustiça, para pôr em liberdade os cativos. Queremos ser instrumento de vida para todos ao nosso redor. Nos ajuda, Pai, a vivermos o verdadeiro jejum segundo a Tua verdade, segundo a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.